2 bilhões de litros. Esse é o volume exato de mel gerado anualmente em uma escala industrial global. Cada gota isolada atua como um registro físico de mais de 2.000 espécies de flores distintas, acessadas por abelhas operárias. Elas atravessam dezenas de quilômetros de voo, em períodos de poucos dias para reunir essa matéria-prima. Por que o néctar precisa ser manipulado intensamente pela colônia antes do armazenamento definitivo? As abelhas transferem cada conta minúscula de néctar de um indivíduo para outro após o retorno dos campos vastos. Esse processo reduz o teor de água no fluido coletado, mas isso é apenas o começo. À primeira vista, o interior da colmeia parece estático, mas na prática as operárias abanam as asas incessantemente para espessar o produto através da ventilação forçada. Vê-se como elas selam o material em células de cera perfeitamente uniformes, operando como uma fábrica natural em miniatura. Quando a natureza finaliza sua parte complexa, o processamento técnico assume o controle. Depois fica mais complexo nas linhas de produção modernas. Sistemas automatizados extraem, filtram e refinam todo o volume recolhido com precisão mecânica. O equipamento gradualmente remove impurezas para preservar o sabor puro e a tonalidade dourada original. A tecnologia humana avança em harmonia estrita com a engenharia natural. O processo segue seu curso, pronto para as etapas de distribuição. US$ 150 americanos. Esse é o valor exato que um único quilograma de mel selvagem de montanha pode atingir no mercado global. Por que uma substância natural alcança cifras tão elevadas em comparação ao produto comum? Aparentemente, o resultado final nos frascos é idêntico, mas a realidade por trás da extração envolve uma logística de risco mortal nas regiões remotas do Nepal e do Butão, onde cada gota exige um esforço extremo. Caçadores especializados suspendem-se no ar, pendurados apenas por cordas precárias sobre abismos verticais e copas de florestas densas. Vê-se como eles manobram lâminas de corte enquanto suportam ataques diretos de enxames de abelhas selvagens agressivas. Cada favo cortado representa o resultado de milhares de pequenos voos e o trabalho incansável da colônia para concentrar a essência floral. A extração é uma aposta física contra as forças da natureza para obter o néctar intocado. Mas isso é apenas o começo do desafio de abastecimento. A demanda mundial continua a subir em ritmo acelerado. Porque os métodos de coleta em penhascos não conseguem escalar a produção, a humanidade precisou buscar alternativas industriais. À primeira vista, a extração selvagem parece suficiente, mas na prática, ela não consegue acompanhar o consumo sem esgotar os recursos. A transição para a apicultura sustentável e a colheita sazonal tornou-se um requisito técnico obrigatório. Pode-se notar a geometria precisa dos apiários modernos, onde o conhecimento tradicional se funde com técnicas contemporâneas de manejo. As caixas padronizadas garantem a saúde das abelhas e a estabilidade do fornecimento, eliminando o perigo dos penhascos. Por isso, torna-se possível manter o sabor original e puro, sem destruir o ecossistema produtivo. O mel processado atinge a estabilidade necessária para a distribuição segura. Milhares de abelhas entram em atividade frenética assim que os primeiros ventos da primavera varrem as planícies de Dakota do Sul. Mas por que os apicultores aguardam exatamente este sinal climático para iniciar a tarefa mais meticulosa do ano? O zumbido nas caixas aumenta progressivamente, indicando o fim definitivo da dormência invernal. A inspeção detalhada determina a saúde das operárias e, crucialmente, o estado da rainha, o centro biológico que dita a sobrevivência da colmeia inteira. 6 a 8 semanas se passam enquanto a coleta de néctar avança. Mas isso é apenas o começo do processo produtivo. As colmeias começam a registrar um aumento significativo de massa física. Pode-se notar como uma camada lisa e branca de cera sela as células hexagonais dos favos.
Isso serve como indicação técnica de que o mel amadureceu, atingindo o nível exato de umidade que permite sua preservação natural a longo prazo. O trabalho de milhares de insetos funde-se com a supervisão humana neste ponto de equilíbrio. À primeira vista, a colheita parece uma simples extração de recursos, mas, na prática, ela exige movimentos calculados para evitar o colapso da ordem interna. O primeiro instrumento utilizado não é uma lâmina de metal ou maquinário pesado, mas sim a fumaça. Um fluxo fino, gerado pela queima lenta de madeira seca ou casca de árvore, é soprado suavemente na entrada da estrutura. O instinto de defesa da colônia reage imediatamente ao estímulo. Depois, fica mais complexo. A fumaça sinaliza um falso incêndio florestal, fazendo com que o enxame recue para as áreas profundas para proteger a rainha e as reservas de mel. Vê-se como o apicultor remove cada quadro dourado com movimentos lentos e precisos, como se manuseasse um tecido de seda. Uma escova de cerdas macias remove os últimos insetos aderidos aos favos sem causar lesões físicas. Por essa razão, parte da produção é deliberadamente deixada para trás nos quadros e não colhida. Esta reserva calórica garante que a colônia sobreviva às temperaturas baixas e à escassez dos meses de inverno seguintes. A técnica segue uma ética de respeito mútuo entre o homem e a natureza, mantendo a tradição nestes campos varridos pelo vento. O trabalho termina com a garantia da continuidade do enxame para a próxima estação. Dezenas de colmeias são içadas simultaneamente por cabos sob os rotores de helicópteros em grandes fazendas comerciais. Por que utilizar aeronaves de alto custo para o transporte em campos vastos dos Estados Unidos e da Nova Zelândia? O processo logístico aqui não se limita aos caminhões terrestres convencionais. A resposta reside na preservação bioquímica. O voo rápido encurta o tempo de colheita antes que o clima mude, mantendo as enzimas naturais intactas. Pode-se notar como as caixas flutuam suspensas contra o céu, girando suavemente com a resistência do ar. Mas isso é apenas o começo da cadeia de processamento. À primeira vista, o uso de helicópteros parece um exagero técnico, mas na prática ele reduz a vibração e o impacto físico nos favos. Diferente do transporte rodoviário, essa estabilidade mantém o mel tão fresco quanto no momento exato em que deixou a colmeia. Assim que a carga aterrissa nos pontos de coleta, os quadros são movidos imediatamente para a câmara de aquecimento. A temperatura do ambiente é mantida rigorosamente entre 37 e 40 graus Celsius. Vê-se o calor atuar sobre a substância, diluindo a viscosidade naturalmente para o fluxo. Isso prepara o material para a extração sem o uso de altas temperaturas que quebrariam seus nutrientes. O mel atinge a consistência ideal para a próxima etapa. Lâminas rotativas de alta velocidade deslizam milimetricamente sobre a superfície dos quadros de mel, previamente aquecidos. Este é o funcionamento exato da máquina de desoperculação, responsável por retirar a camada externa de cera. Porque o equipamento remove apenas a superfície fina dos opérculos com tanta delicadeza? À primeira vista, o corte parece superficial demais para extrair todo o conteúdo do favo, mas essa precisão cirúrgica é fundamental para preservar a estrutura geométrica construída pelas abelhas, permitindo que elas retomem seu ciclo natural de desenvolvimento imediatamente após a devolução dos quadros. Pode-se notar como as lâminas levantam a cera sem danificar a base dos alvéolos. O material removido não é desperdiçado, sendo direcionado para a reciclagem e transformação em novas lâminas de fundação, garantindo a sustentabilidade completa da operação. Mas isso é apenas o começo da extração. Quadros carregados de mel são inseridos no tambor da centrífuga logo após o corte. O equipamento gira a velocidades extremamente altas, gerando uma força centrífuga poderosa que projeta o líquido para fora dos alvéolos em instantes.
Parece simples girar os quadros para extrair o mel, mas na prática, a aceleração deve ser calculada para manter a integridade física da cera. A estrutura do favo permanece intacta, o que minimiza o desperdício de material e apoia a eficiência ambiental do processo. Impurezas minúsculas, como partículas de cera e poeira fina, ainda acompanham a substância viscosa recém-extraída. Por essa razão, o mel é enviado imediatamente através de um sistema de filtragem grossa. Vê-se o fluxo dourado atravessar camadas especializadas de filtros que retêm qualquer resíduo sólido restante. Essa etapa é indispensável para garantir que o produto atinja seu nível máximo de pureza, tornando-se límpido e sedoso antes do processamento seguinte. Depois, fica mais complexo. Grandes tanques de armazenamento recebem o mel filtrado para a fase de estabilização e homogeneização. Um sistema de agitadores de movimento lento mistura o conteúdo suavemente no interior do tanque. Isso unifica a cor e o sabor de todo o lote, dissolvendo porções mais espessas que poderiam comprometer a textura. A agitação contínua previne a cristalização precoce, deixando o mel preparado para a inspeção. Nesta etapa não termina. Cada lote passa por um rigoroso procedimento de controle de qualidade antes da liberação. Técnicos avaliam a clareza e a viscosidade em laboratório, utilizando equipamentos de precisão. Amostras são testadas para determinar o teor de açúcar e os níveis exatos de umidade. Apenas quando todos os padrões de segurança e nutrientes naturais são confirmados, o material é aprovado. Transição para o próximo nível. 6.000 garrafas por hora passam pela linha de enchimento automatizada na área de embalagem final. Sensores avançados medem cada gota que entra no frasco com precisão absoluta, garantindo que não haja desperdício algum durante a operação de alta produtividade. A câmera desliza ao longo da esteira, onde os frascos seguem em ritmo sincronizado para a estação de tampagem. O equipamento sela os recipientes hermeticamente, protegendo o conteúdo contra a exposição ao ar e contaminantes ambientais. O processo de embalagem assegura a preservação dos nutrientes e do sabor natural a longo prazo. O produto final está pronto para seguir seu caminho até o consumidor. 1.500 metros de altitude. Esta é a cota mínima onde as abelhas gigantes da espécie Apis laboriosa constroem seus enxames nas encostas do Himalaia. Por que a comunidade Gurung arrisca a vida escalando paredes verticais apenas para obter esse mel específico? À primeira vista, o esforço mortal parece desproporcional para a colheita de um simples alimento doce nas montanhas. A resposta física está nas flores de rododendro, cujo néctar contém a graianotoxina, transformando o produto em uma substância vermelha, capaz de induzir fortes alucinações. A colheita ocorre estritamente 2 vezes por ano, seguindo um calendário preciso baseado nos ciclos naturais da floração. Mas isso é apenas o começo da complexidade logística. Preparar a expedição exige a manufatura manual de cada ferramenta, pois o equipamento industrial padrão não se adapta à geografia local. Pode-se notar como as escadas de bambu são tecidas à mão usando os talos mais retos encontrados na floresta densa. Cordas de vime se estendem por dezenas de metros, trançadas com tensão suficiente para suportar o peso de um homem adulto. À primeira vista, esses materiais parecem frágeis diante da imensidão da rocha. Mas, na prática, a flexibilidade do vime oferece maior segurança contra rupturas do que materiais rígidos. Folhas secas são agrupadas em feixes compactos, destinados a produzir a fumaça específica que atordoa as abelhas gigantes. O grupo de caçadores experientes inicia a jornada física antes mesmo que a luz solar atinja os vales. Caminham através da vegetação densa e sobem em costas íngremes até a base dos penhascos, onde os favos pendem como tapeçarias negras e douradas. O processo está apenas ganhando velocidade.
Na base da falésia, a equipe de solo acende os feixes de folhas, controlando a combustão para gerar uma coluna densa de fumaça branca. Vê-se como a fumaça sobe pela parede de pedra, reduzindo a agressividade de centenas de milhares de abelhas que protegem a colmeia. O caçador desce pela escada de corda única, que oscila livremente com o vento da montanha e o movimento do corpo. As abelhas colidem contra a roupa de proteção, mas o trabalho de corte deve manter um ritmo mecânico constante. Utilizando varas longas de bambu e lâminas afiadas, o operador fatia pedaços precisos do favo carregado de mel. Pedaços vermelhos brilham sob a luz direta, enquanto são depositados em cestos presos às costas do caçador. Depois, fica mais complexo. A equipe no topo deve içar o cesto com sincronia exata, pois qualquer movimento brusco pode desestabilizar quem está suspenso no abismo. A colmeia diminui de tamanho fisicamente a cada corte da lâmina de bambu. A fumaça se dissipa conforme o vento muda de direção, exigindo rapidez na finalização da extração manual. Com o último pedaço de favo recolhido, a tensão mecânica nas cordas é aliviada e a equipe inicia a descida. O processamento do material bruto começa imediatamente no sopé da montanha para separar o líquido da cera. A câmera desliza ao longo das mãos que prensam os favos quebrados, forçando o mel através de filtros rústicos. Tubos finos de bambu são utilizados para remover abelhas mortas e partículas sólidas que restaram na mistura viscosa. O líquido resultante apresenta uma coloração carmesim profunda e distinta, reagindo à luz de maneira diferente do mel comum. A ingestão de uma pequena quantidade provoca uma reação fisiológica imediata, começando com um amargor na língua que se transforma em doçura. Em seguida, a graianotoxina causa uma sensação física de formigamento e tontura no sistema nervoso. O mel purificado é armazenado em recipientes para transporte, concluindo o ciclo de extração manual. Milhares de quilômetros marcam a extensão da produção, desde as vastas planícies da Dakota do Sul até as falésias verticais do Himalaia. Por que a geografia diversa exige tamanha padronização técnica no processamento? Aparentemente, os métodos locais de coleta poderiam ditar o ritmo da fabricação. Contudo, a harmonia rigorosa entre o ciclo biológico natural e a maquinaria industrial é o que garante a consistência química final de cada lote. Pode-se notar o fluxo constante do material nas linhas de envase automatizadas. Mas a complexidade técnica não para por aí. À primeira vista, o processo parece depender apenas do voo instintivo das abelhas. Mas, na prática, a habilidade da engenharia moderna é indispensável para sustentar a escala. O produto deixa de ser apenas um alimento para se tornar o resultado físico mensurável de trabalho mecânico e precisão de manufatura. Vê-se a limpidez do material após a filtragem final nas instalações. O transporte conecta as fazendas remotas e florestas profundas diretamente às fábricas de processamento. Transição para o estágio logístico. A substância dourada está estabilizada e pronta para a distribuição. Assim, o ciclo produtivo se encerra, com o material devidamente processado e embalado para o consumo.